Oi, quarto ano, preparados para mais uma aula? Agora nós iremos para a aula de História, tá? Vocês vão abrir a apostila na página 108, que nós vamos agora continuar nossa aula de História. Olá, quarto ano, tudo bom? Toda vez que a professora inicia, a professora pergunta se vocês estão bem, mas a professora nunca fala se ela está bem, né? Mas eu estou bem, tá tudo bem comigo, graças a Deus. Eu tô em casa me cuidando, sempre higienizando a minha mão, é muito importante, tá, pessoal? Sempre que você for mexer até com o seu materialzinho, usa o álcool gel ou lava a mão com sabão, deixa as mãos sempre higienizadas, ok? Vamos para a nossa aula de História. Nós paramos na página 108, que vocês fizeram atividade 1, né? Exercício 1, 2 e 3. E nós vamos agora falar sobre os povos agricultores. A professora vai ler e depois a professora vai dar uma explicação, ok? Presta bem atenção. Os povos agricultores. Existem indícios de que, há aproximadamente 4.000 anos, muitos dos grupos que viviam no território que hoje chamamos Brasil já tinham iniciado a prática da agricultura, tá? Isso significa que em algumas regiões as pessoas já se organizavam em aldeias e desenvolviam métodos de plantar e colher plantas medicinais e outras, das quais se alimentavam, como a palmeiras, mandioca e corantes. Foi a mandioca, pessoal, a mandioca foi a descoberta mais importante deles, tá? A mandioca também recebe o nome de aipim e macaxeira, dependendo da região, é bastante utilizada na culinária nacional. Esses grupos também desenvolveram trabalho com cerâmica, conseguindo fazer potes resistentes para carregar água e cozinhar alimentos. Assim, apesar de muitos grupos continuarem a viver somente da caça e da pesca e de se abrigarem em cavernas, outros que aprenderam práticas de cultivo e produção de alimentos se tornaram então sedentários. É importante, tá? Esse parágrafo aqui é muito importante porque vai ter questões lá na frente que vai fazer essa pergunta. Se vocês quiserem passar o marca-texto aí nesse parágrafo, a partir do assim, vou marcar para vocês aqui. Vocês gostam que eu mostre, né? Então, vocês podem passar o marca-texto que é importante. Cada um desses grupos, que viviam em lugares diferentes, às vezes bem distantes um dos outros, manteve o seu modo de viver e de se organizar, assim como as formas próprias de expressar a sua cultura. Então, pessoal, a professora vai falar um pouquinho sobre os povos agricultores. Os povos agricultores, eles descobriram a agricultura. Há mais ou menos, então, como fala aqui no texto, 4.000 anos do tempo presente. Antes disso, eles eram caçadores e coletores, tá? Eles caçavam e colhiam o que era necessário para a sua sobrevivência, tá certo? E quando eles descobriram a agricultura, eles começaram a ter uma vida diferente, tá? Por quê? Porque agora eles vão plantar e colher o seu próprio alimento, tá? Eles não vão precisar mais ficar se deslocando de um lado para o outro, tá? Eles vão, então, ter uma moradia fixa, onde eles vão plantar e vão ficar ali, ok? Então, a partir que eles começaram a ter um lugar fixo, então eles começaram a fazer aldeias, tá? E começaram a viver com mais pessoas, tá? Aqui no texto também fala da mandioca. Então, além da mandioca,
do milho e das plantas medicinais, além disso, além deles plantarem, deles colherem, os povos agricultores, eles também começaram a desenvolver a cerâmica, tá? Eles começaram a fazer as tigelas, os potes, onde eles conseguiam colocar a água e também cozinhar os seus alimentos, tá? Então é isso. É isso que acontecia lá naquela época com os agricultores, tá bom? Então, pessoal, vamos lá para a próxima página, 109. Vamos lá. A professora vai ler para não ficar um vídeo muito extenso, tá bom? Então, vamos lá. Os Tupi-Guarani. Há cerca de 1.500 anos, a extensa região entre os atuais estados de São Paulo e Rio Grande do Norte estava ocupada por povos que tinham hábitos semelhantes e falavam línguas parecidas. Por suas semelhanças, esses grupos então receberam a mesma denominação. Foram chamados então de Tupi-Guarani, tá? Então, aqui quer dizer então que entre os atuais estados que nós temos, de estado de São Paulo e Rio Grande do Norte, essa extensa faixa litorânea, ela era ocupada então por povos que eles tinham hábitos comuns e falavam uma língua parecida, tá? Então esses povos eram chamados de Tupi-Guarani, ok? Então, vocês podem observar, olhando aí na página, vocês podem observar aqui, ó, observe onde os vestígios Tupi-Guarani foram encontrados. Eu vou diminuir aqui o zoom, tá? Para ficar inteiro. Então, você observando, você pode acompanhar na apostila também, você observando aqui nesse mapa, nós temos a legenda e essa parte que está toda em laranja, toda essa parte em laranja, tá marcado, é onde eles estavam ocupando, tá? Todas essas partes de laranja que tá mostrando pra gente, tá bom? Vamos continuar. Vou colocar novamente 150, porque vocês podem acompanhar a professora. Os tupi-guaranis tinham um grande domínio de navegação pelos rios. Olha só que interessante, pessoal. Eles já tinham essa visão, né? Eles navegavam pelos rios. Com o quê? Olha lá, com as canoas de madeira que eles construíram. Movimentavam-se pelo curso das águas e acessavam diversas partes do Brasil. Viu só que interessante? Eles já construíam, né, as canoas, construíam os barcos e com esses barcos que eles construíam, eles conseguiam acessar diferentes locais do Brasil, tá? Olha só que interessante. Vamos seguir para a próxima página. Então, olha aqui, continuando a leitura, pessoal. O estudo dos vestígios da época, então, olha, presta atenção. Quando a gente fala o estudo dos vestígios da época, isso quer dizer o quê? Que historiadores encontraram vestígios históricos nos sítios arqueológicos, né? Então, olha lá. Mostra também que por volta do século XV, esses grupos organizavam suas aldeias em formato circular e suas casas chamadas oca eram feitas com madeira e palha, projetadas para abrigar mais de uma família. Em todas as ocas havia um chefe de guerra que devia ser respeitado por toda a aldeia. Então, aqui, pessoal, eu até coloquei uma imagem para vocês visualizar como que era. Então, aqui a gente aprende que os indígenas, eles se organizavam em aldeias, tá? E elas tinham um formato circular, tá? Como nessa foto aqui, pessoal, tá? Em formato circular.
E suas casas eram chamadas de ocas. Olha as suas casas. Essas ocas, elas eram construídas com madeira e com palha, tá? Então, os povos Tupi-Guarani são os povos indígenas, tá? Daquela época, tudo bem? Então, pessoal, em todas as ocas, também aqui tá falando que tinha um chefe de guerra, tá? Geralmente, ele tinha que ser, geralmente, ele era o mais respeitado da aldeia, tá? Eu coloquei uma foto aqui também, que é um chefe de guerra de uma aldeia, tá? Então, esse chefe de guerra, ele era respeitado por toda a aldeia, tá? Então, recapitulando, a gente viu que através dos vestígios históricos encontrados por historiadores, né, por arqueólogos, nos possibilitou, então, saber que esses povos, os Tupi-Guarani, eles viviam em aldeias com formato circular e dentro dessas aldeias tinha suas casas que se chamavam ocas, né? As ocas, elas eram construídas com madeira e palha. Viu que interessante? Muito interessante, né? Vamos continuar. Além de navegar pelos rios, os Tupi-Guarani abriram uma série de caminhos até o litoral. Eles permaneciam em um mesmo lugar enquanto a terra oferecesse condições para a sua sobrevivência. Quando os recursos se esgotavam, eles se mudavam para outro local e reiniciavam o processo, tá? Então é isso, pessoal. Eles conheciam muito o território brasileiro, tá? Não era como é hoje, que apesar de nós temos ainda algumas áreas verdes, né? Mas hoje também nós temos as construções, tá? Mas naquela época não tinha construção nenhuma a não ser as moradias dos indígenas, que ainda era feita somente de produtos naturais, tá? Então, naquela época, em que o Brasil só tinha, era todo, num todo, né? O Brasil, num todo, ele era só vegetação. Então, eles conheciam ainda vários caminhos, né, que levavam eles até o nosso litoral brasileiro, entendeu? Então, os Tupi-Guarani, eles permaneciam também, ou seja, eles ficavam num determinado local, enquanto a terra oferecesse condições de sobrevivência para eles. Ou seja, eles ficavam no local enquanto a terra ficava fértil para eles plantar, tá bom? Quando quando não ficava mais fértil, quando a terra não estava dando mais, eles mudavam para outro local, onde eles começavam tudo de novo. Construção das ocas, das aldeias, a plantação, eles começavam a fazer tudo isso de novo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não ficar muito claro, depois vocês podem perguntar para a professora, tá bom? A professora está à disposição. Depois vocês vão ter aí a atividade 2, tá? Número 1, ó. Escreva duas diferenças entre os povos agricultores e os povos que viviam somente da caça e da pesca. É importante, a professora deu até uma dica para vocês. Volta lá no textinho que você consegue encontrar. Depois tem a número 2, complete a cruzadinha com os itens a seguir. Você vai completar toda essa cruzadinha, é facinho, tá? Da letra A até a letra K. Ops. Deixa eu voltar, porque minha apostila estava com a resposta, né? Então, dei uma limpadinha, tá bom? Vocês vão fazer esse exercício. Depois a professora vai deixar a correção para vocês, tá bom? Um beijo e até logo. Visite uma escola Anglo mais próxima de você.